Parte 1. O fim dos tempos, por Maria Valtorta. Contexto. Do que se trata o fim dos tempos? Essencialmente, eles são um tempo para a justiça divina resolver tudo que diz respeito ao planeta Terra. Comecemos pelo final. O fim dos tempos termina com um juízo final. Nesta ocasião, Cristo demonstrará publicamente sua misericórdia e justiça, levando todos os seus amigos leais ao céu eterno e entregando todos os seus inimigos ao inferno sem fim. Será o evento mais espetacular de toda a história da Terra. De certa forma, porém, o julgamento final é apenas a divulgação das sentenças já proferidas na hora de nossa morte. Daí podemos ver a terrível gravidade do julgamento particular de cada indivíduo. Assim como o juízo final encerra o fim dos tempos, o juízo particular encerra a vida terrena de cada um de nós. Por sua vez, um indivíduo, para ter o sucesso de seu julgamento, no julgamento específico, particular, depende de ele ter conseguido, com a ajuda do Salvador, usar bem a liberdade pessoal que lhe foi dada por Deus durante toda a sua vida. Por sua vez, esta liberdade lhe é dada para fazer uma escolha: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ou mimar a si mesmo em detrimento de Deus e do próximo. Tal liberdade é necessária. Deus quer amar suas criaturas e quer ser amado por elas, mas não impõe amor a ninguém e espera que o amor humano por ele se manifeste livremente, através do livre arbítrio, que é o maior poder de todos dado aos homens. Por meio dele, deve-se guardar os mandamentos de Deus. Ao obedecê-los, a pessoa passa no teste de vida único. Ao quebrá-los, falha-se para sempre. Assim sabemos quando o fim dos tempos chega ao fim e o que acontece então. No juízo final, o reino de Deus fecha suas portas atrás dos eleitos que passaram no teste e deixa para sempre fora os rejeitados que falharam. Mas sabemos quando o fim dos tempos começa ou já começou? E sabemos o que acontece então? Essas são perguntas para as quais, sem ajuda, a humanidade jamais poderia esperar encontrar uma resposta. Mas Jesus deu as respostas a uma certa mística, para o bem comum de toda a humanidade. E aqui está o contexto de sua narração. É bastante difícil, a qualquer momento, ganhar com a ajuda de Cristo Salvador uma boa conta diante de seu tribunal no julgamento particular. É ainda mais difícil hoje em dia porque por muitos anos a Igreja em geral não conseguiu transmitir os ensinamentos de Cristo de uma maneira vivificante. Tal era a avaliação do próprio Cristo, já na época de 1940, expressada por ele a certa mística. E para remediar a situação, ele mesmo fez uma intervenção especial e autoritária em 1943 a 1951, justamente, não só nesse período, mas para essa mística, justamente por meio desta mística Maria Valtorta.
De fato, para compensar a falta de ensino adequado dos púlpitos católicos em meados do século XX, Jesus inaugurou um novo método de ensinar a fé católica e assim difundir a fé. Mas esse método já era conhecido, né? Jesus presenteou assim a igreja com muitas novas ferramentas sobrenaturais, nomeadamente suas revelações a Maria Valtorta, dentre muitas outras revelações a porta-vozes como a monja Maria Cecília Bage, a serva de Deus Luísa Picarreta, Santa Maria de Ágreda, Anne Caterina Emerick, Beata Conchita de Armida, Elizabeth Kinderman, Irmã Josefa Menendez, Santa Brígida da Suécia, Santa Catarina, dentre muitas outras porta-vozes eleitas destes últimos tempos e todos os tempos da Igreja, muito mais. Todos estes da Maria Valtorta consiste em quase 700 visões de episódios de sua vida na Terra. Alguns previamente conhecidos e outros não. Suas revelações a ela também consistem em cerca de 800 ditados sobre muitos tópicos relacionados à vida da Igreja e à salvação do maior número possível de pessoas. Agora, como parte de seus ditames para ela, Cristo tratou especificamente com o fim dos tempos. Foi aí que ele disse a ela que o fim dos tempos já havia começado em 1943. E ele continuou fazendo explicações e profecias muito específicas sobre esse fim dos tempos, cobrindo todos os aspectos dos acontecimentos que começaram na década de 1940 e se seguirão até o fim dos tempos como dominós, derrubando uns aos outros até o fim da linha. Em toda a história da Igreja Católica, não há nada que se compare com essas revelações que vêm da própria boca de Jesus Cristo. Os profetas profetizaram vagamente sobre o fim dos tempos. Mas o profeta dos profetas, Jesus Cristo, em meados do século XX, profetizou sobre o fim dos tempos com surpreendente precisão e descrições inimagináveis, bem como com as mais profundas e claras explicações da causa de tanto horror a ser testemunhado pela humanidade de 1943 até o juízo final. Assim, estamos no fim dos tempos. E isso tem uma implicação extremamente importante. Não há tempo a perder antes de ingressar na tarefa mais sublime que pode haver: ajudar a salvar o maior número de almas que pudermos, pois muitos estão a caminho da condenação. O próprio Jesus diz que a maioria está. E eles não podem trabalhar por conta própria sua própria salvação. Eles precisam de ajuda. A sua ajuda e a minha. O que Jesus tem a ensinar é muito sério. É a verdade divina. E só a verdade pode salvar os seres humanos, cujo maior e mais desprezível inimigo não pode ser outro senão Satanás, o pai da mentira e o assassino dos crentes em Deus. E é bom ter em mente que o objetivo do plano de Deus é sua glória através da santificação de um certo número de suas criaturas humanas, que são então trazidas para o céu por toda a eternidade para compartilhar seu amor. Quando isso acontecer, a Terra terá chegado ao fim de sua existência, história e propósito. Enquanto isso, estamos no fim dos tempos descritos nas páginas deste livro. Leo A. Boulder, presidente do Maria Valtorta Centro, Sherbrooke, Canadá. Nota do tradutor. As revelações de Maria Valtorta sobre o fim dos tempos constitui apenas uma pequena parte de todas as revelações feitas a ela por Jesus Cristo e outras pessoas celestiais. Além disso, este livro não contém todas as passagens sobre o fim dos tempos em todas as suas obras. O Evangelho, como me foi revelado, e o comentário à Epístola de São Paulo aos Romanos, também ditados por Cristo, contém sim palavras fortes sobre o fim dos tempos, mas não estão incluídas aqui neste livro, pois já estão impressas ou devem estar em outros livros. O presente livro, O Fim dos Tempos, consiste apenas dos excertos de volumes de Valtorta intitulados Cadernos de 1943, Cadernos de 1944 e Cadernos de 1945 a 1950. Às vezes, as citações aqui retidas referem-se a outros textos do caderno que estão indiretamente relacionados ao fim dos tempos para fazer parte deste livro.
A referência é dada, de qualquer maneira, ao original italiano, sempre que uma passagem é mencionada e de fato citada neste livro. Apesar das restrições sobre o conteúdo deste livro, há mais do que suficiente sobre os tempos do fim para servir ao propósito de Cristo, que é despertar seus seguidores para a ação espiritual. No curso de seus ensinamentos, Jesus lança luz sobre muitas escrituras que permaneceram obscuras até agora. Como Deus sabe melhor, todas as revelações a Maria Valtorta foram deixadas na ordem cronológica em que foram dadas pelo próprio Cristo. Ver-se-á que o Senhor adota uma apresentação cíclica, pois ele primeiro insinua algo, depois volta a ele com maior profundidade e toca no mesmo tópico várias vezes. Devido ao seu propósito específico, no entanto, os 3 cadernos não tinham Valtorta escrito em sua ordem cronológica, e por isso que as referências da página para caderno 43 e etc. parecem às vezes confusas, embora as datas sejam ordenadas. Valtorta deixou os ditados de Jesus para ela sem título. Foi eu, o Paul, que é o tradutor, que colocou os títulos. A maioria das notas são traduzidas do caderno de 43, caderno de 44 e caderno de 45 a 50, adaptadas para este livro. Paul Tai Acort. O fim dos tempos. A primeira vez que a expressão "o fim dos tempos" foi sugerido nos escritos de Maria Valtorta foi já no primeiro ditado que ela recebeu, quando Jesus diz: "Virei somente na última hora." Ele já refuta a opinião dos milenaristas, que erroneamente acreditam que ele voltaria à Terra antes do fim do mundo e governaria fisicamente por 1000 anos. Jesus diz: "Da primeira vez, meu Pai, para purificar a terra, enviou uma purificação pela água, o dilúvio. Pela segunda vez, ele enviou uma purificação pelo sangue." E por que sangue? Nem a primeira purificação, nem a segunda serviram para transformar os seres humanos em filhos de Deus. Agora o Pai está cansado. E para fazer perecer a raça humana, ele deixa os castigos do inferno para os selvagens, porque esses seres humanos preferiram o inferno ao céu e seu governante Lúcifer, que os atormenta para fazê-los blasfemar de nós, para torná-los completamente suas crianças. Aceitaria eu vir pela segunda vez para morrer, para salvá-los de uma morte ainda mais atroz. Mas meu Pai não permitirá. Meu amor permitiria, mas minha justiça não. Ele sabe que seria inútil. Portanto, eu virei apenas na última hora. Mas ai daqueles que naquela hora me verão, depois de terem escolhido Lúcifer como seu senhor. Não haverá necessidade de armas nas mãos de meus anjos para vencer a batalha contra os anticristos. Meu olhar será suficiente. Oh, se as pessoas ainda pudessem se voltar para mim, que sou a salvação. Eu só desejo isso. Choro porque vejo que nada pode fazê-los levantar a cabeça para o céu, de onde eu estendo meus braços para eles. Sofre, Maria, e digo bem de sofrer para compensar o segundo martírio que o Pai não quer que eu sofra. A todos aqueles que se imolam é concedido salvar algumas almas, somente algumas. Não deve surpreender que apenas algumas almas sejam concedidas a um pequeno Redentor, se alguém pensar que eu, o divino Redentor no Calvário, na hora da minha imolação, salvei também, não tantos, né? Aqui faltou, ele não salvou todos, né, que ele gostaria, né? Faltou um pedacinho aqui, mas tudo bem. Sangue sacrificial para a última colheita. É outro trecho. Jesus diz: "Eu olho para o meu rebanho não mais. Você era das minhas ovelhas e saiu dos meus pastos. Lá fora você encontrou o maligno, que o desencaminhou e você não se lembrava mais do preço do meu sangue. Eu te recolhi e te salvei dos lobos e dos mercenários que queriam te matar. Eu morri por você para te dar vida. Vida em plenitude, como eu a tenho no Pai. E você preferiu a morte. Vocês se colocaram sobre o signo do maligno, e ele os transformou em bodes selvagens. Já não tenho um rebanho. O pastor está chorando. Fico com apenas algumas ovelhas fiéis.
prontas para apresentar seus pescoços à faca do sacrificador para misturar seu sangue não inocente, mas amoroso, com o meu próprio sangue absolutamente inocente, e encher o cálice, que será elevado no último dia para a última missa, antes de todos serem chamados ao terrível juízo. Por meio desse sangue, do sangue dos outros, na última hora, poderei ceifar minha última colheita entre os últimos a serem salvos. Quanto aos outros, servirão como palha para os demônios descansarem como galhos no fogo sem fim. Mas as minhas ovelhas estarão comigo, no lugar escolhido por mim para o seu repouso abençoado depois de tanta luta. O seu lugar será diferente das dos salvos. Para os generosos há um lugar especial, não entre os mártires, mas entre os salvos e não entre os salvos. Então é um povo que vai ficar no final, né? Eles são menos que mártires e muito mais que os salvos, e estão no meio entre os dois grupos. Perseverai todos vocês que me amam. O sinal. Isso é muito forte, gente. Prestem bem atenção. Jesus diz: muitos pedem um sinal. Que sinal? Sinal da hora ou sinal do meu poder? O sinal da hora do fim vocês já têm. Repito, não vim para mudar o fato, né, o faro, mas vocês são os únicos que mudaram isso. E eu não mudo a minha palavra. O que eu disse. Tudo o que tinha que acontecer, desde o momento em que falei como homem entre os homens, até o momento em que vier como Deus, Filho de Deus, para julgar a humanidade. Tudo está contido no meu evangelho. Vocês tolos, com suas cabeças cheias de mil rumores inúteis e pensamentos perversos, vocês são os que não entendem mais o que eu disse. Vocês, por acaso, não são salgados com fogo, aquele fogo que sempre salgará meus inimigos? Aquilo que te queima agora e desce sobre você para destruí-lo e levá-lo cada vez mais à blasfêmia e à heresia é apenas um avanço. Qual será o fogo de que falo? Um fogo destinado aos escandalosos que não se converteram. E você está entre eles. Você só se preocupa com o corpo e as riquezas perversas, e pisa em consciências e altares, e contamina tudo que toca, e dentro de si mesmo me mata uma segunda vez. Esses são os presentes que Lúcifer sabe dar a você, que se colocou sobre o seu sinal. A besta sopra o fogo de sua boca depois de ter afundado você no mal da corrupção. Tais são os presentes dele. Ele não pode lhes dar mais nada, enquanto eu te dei, junto com o meu próprio eu, todos os tesouros da graça. Você quer um sinal do meu poder? Ora, eu tenho dado a você este sinal por 20 séculos. Qual foi o uso? Abri acima de ti as torrentes das minhas graças, e do céu as fiz descer à terra em milhares e dezenas de milhares de milagres. Eu curei seus enfermos, eu sufoquei suas guerras, eu prosperei seus negócios, respondi às tuas dúvidas, mesmo em matéria de fé, porque conheço a tua fraqueza que não acredita sem ver. Eu vim para repetir meus ensinamentos. Enviei minha mãe para que com doçura vos induza à penitência e ao amor. Qual foi o uso? Vocês me trataram como um idiota, abusando de meu poder e de minha paciência, convencidos de que depois de fazer um milagre não se lembrariam mais. Não, filhos de minha dor, tudo está escrito no grande livro de minha inteligência, e não é tinta que se usa para escrever nele, mas a brasa ardente do amor. E tudo é lembrado. Você explorou a vinda de minha mãe. Nossa, isso é muito forte. Vocês exploraram a vinda da minha mãe, as aparições de Maria, para fins humanos. Ela transformou as aparições de Maria em motivo de chacota e um negócio.
Vocês não sabem que Maria é meu templo, e meu templo é uma casa de oração e não um covil de ladrões? Suas palavras, as palavras de minha mãe são afetuosas, tão suplicantes, tão dolorosas, foram dirigidas a vocês que mataram seu filho, e você nem sabe e você só sabe lucrar com tal sacrifício. E não sabe lucrar com essa bondade de Nossa Senhora. Essa bondade de Deus, fazendo penitência, né? Para você as palavras dela soaram como uma velha história sem sentido. Você continuou em seu caminho para a condenação. Meus mensageiros, as almas que vivem como todos vocês deveriam viver e que se tornaram meus pregoeiros da cidade para repetir mais de uma vez as palavras do meu coração. Vocês chamaram eles de loucos e possuídos, e às vezes os mataram. Sempre os atormentaram. Eu também, pela geração adúltera e assassina do meu tempo na terra, fui chamado de louco e possuído. O sinal, tens o sinal, e não adianta devolver-te a minha paternidade. Um sinal diferente deste não lhe será dado. Busque-o em minhas palavras e em suas consciências. Se você ainda consegue encontrá-los vivo sobre a massa de atos lascivos, adultérios, fornicações, roubos, assassinatos, pensamentos invejosos, blasfêmias e orgulho com que os apedrejou. Hoje é a ascensão. Antes de ascender, abençoei minha mãe e meus discípulos. Eu não tinha mais ninguém para abençoar, porque os outros me rejeitaram e me amaldiçoaram. Agora abençoo os meus discípulos, porque os outros não me querem e blasfemam contra a minha bênção. Cristo não voltará até o dia do julgamento. O texto a seguir mostra que a crença milenarista em um período de 1000 anos de paz é falsa. Do jeito como é falado, né? Vai ter um triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas só que não vai ser Jesus reinando pessoalmente, fisicamente. Ditado completo. Jesus diz: você gostaria que eu viesse e me mostrasse para aterrorizar os culpados e reduzi-los a cinzas? Isso é muito forte também. Qualquer pessoa que desejar o mal dos maus, né, o mal dos maus, qualquer pessoa que tiver ódio no coração e não quiser salvar os pecadores, né, se não tiver esse sentimento no coração, pode estar condenado desde já. Então, se você é uma pessoa que você ouve essas palavras, né, com prazer de pensar que muitas pessoas vão ser condenadas e você não está no meio, se você pensa dessa forma, você já está incluída no meio desses condenados. Você só pode conseguir se considerar um salvo se você chorar junto com Cristo, né, por todas as almas e trabalhar incansavelmente para que o máximo de almas possível, por amor, porque Deus não vai dar elas para você, não vai dar. Jesus fala que Ele não vai trazer almas para você se Ele olhar no seu coração e ver sentimentos contrários ao amor e à misericórdia. Então, se você não tiver os sentimentos de fazer esse trabalho de conversão de almas sem amor, se você fizer esse trabalho de tentar convencer as almas sem amor, com algum tipo de arrogância, com algum tipo de sentimento contrário dentro de você, essas almas não serão convertidas. Elas vão ser como você. E você vai estar produzindo condenados ao invés de produzir salvos. Jesus, Ele quer que eu fale isso para vocês. Muito importante isso. Então, o sentimento precisa mudar dentro do seu coração. Se você é uma pessoa que quer converter almas, você precisa sentir amor de verdade, verdadeiro, a ponto de dar a vida por essas almas. Você gostaria que eu viesse e me mostrasse para aterrorizar os culpados e reduzi-los a cinzas? Então, se você tiver esse sentimento dentro de você, ó pobres, vocês não sabem o que estão pedindo. Infelizmente eu virei. Digo infelizmente porque a minha vida será mais de julgamento e um julgamento terrível. Se eu tivesse que vir para salvá-los, eu não falaria assim, nem me esforçaria para afastar os tempos da minha vinda.
como estou fazendo, mas pelo contrário, apressaria ansiosamente para salvá-lo novamente. Se estou demorando, é porque eu vejo muitos condenados. É isso que Jesus fala. Mas minha segunda vinda será um julgamento severo, inflexível e geral. E para a maioria de vocês. Para a maioria de vocês. Será um julgamento de punição. Você não sabe o que está me pedindo. Há um vislumbre de fé e respeito suficiente para fazê-los curvar-se com o rosto no chão para me implorar por misericórdia e perdão? Não, filhos que pedem vingança. Vocês são filhos que pedem vingança ao Pai. Mas Ele não é um Pai de vingança. Ele é um Pai do perdão. Por isso que Ele não volta tão rápido enquanto ainda Ele só vê vingança em seus corações. Mesmo que meu rosto brilhasse em seus céus e minha voz que fez os mundos trovejasse de leste a oeste, as coisas não mudariam. Apenas um novo coro de insultos blasfemos, apenas um novo turbilhão de insultos seria lançado contra a minha pessoa. Repito, eu poderia fazer o milagre e o faria se soubesse que depois vocês se arrependeriam e se tornariam melhores. Vocês, os grandes transgressores que levam os pequeninos ao desespero e pedem vingança. E vocês, os pequenos ofensores que pedem vingança, mas nem vocês, grandes delinquentes, nem vocês, pequenos delinquentes, se arrependeriam e se tornariam melhores depois do milagre. Você pisaria meu milagre sob os seus pés em um frenesi de alegria culpada, os corpos dos punidos tornando-se imediatamente indignos aos meus olhos. Você subiria em cima deles para oprimi-los, por sua vez daquele trono colocado sobre punição. É isso que você gostaria de pisar em cima dos maus. Você não ama os seus inimigos, você não os deseja no céu. Isso é o que você gostaria, que eu atacasse, para que você pudesse atacar também por sua vez. Eu sou um Deus e vejo o coração das pessoas, e portanto, neste caso, eu não te escuto, para sua sorte. Eu não quero todos vocês para se condenarem. Os grandes transgressores já foram julgados, os demônios. Estou tentando salvar o resto de vocês. E esta hora, para vocês, é uma peneira de salvação. Eles cairão sob o poder do príncipe dos demônios, aqueles que já têm neles o joio do diabo. Enquanto aqueles que têm em seus corações o grão de trigo que germina o pão eterno, germinará em mim na vida eterna, mas são pouquíssimos. Em um frenesi de alegria culpada, os corpos dos punidos, tornando-se imediatamente indignos aos meus olhos. Então, Jesus repetindo, nós subiríamos em cima para julgar as pessoas. Não quero que todos vocês se amaldiçoem. Os grandes ofensores, como já disse, já foram julgados. Mas estou tentando salvar o resto de vocês, e esta hora para você é a peneira de salvação. Cairão sob o poder do príncipe dos demônios aqueles que já têm em si o joio do diabo, enquanto aqueles que têm em seus corações o grão de trigo, germinando o pão eterno, germinarão em mim na vida eterna. Mais de 2/3, 7 de junho de 1943, Jesus disse, em verdade eu vos digo, que mais de 2/3 da raça humana pertencem à categoria que vive sob o sinal da besta. Em verdade eu vos digo, que mais de 2/3 da raça humana pertencem à categoria que vive sobre o sinal da besta. Para eles, morri inutilmente. A lei dos marcados pela besta é totalmente oposta à minha lei. Em uma, a carne governa e produz obras da carne. Na outra, o Espírito governa e produz obras do Espírito. Quando o Espírito governa, existe o reino de Deus. Quando a carne governa, existe o reino de Satanás. Quanto mais sacerdotes reais, menor o tempo do anticristo. 10 de junho de 1943, Jesus diz, no dia em que não houvesse mais sacerdotes no mundo que fossem realmente sacerdotes, o mundo terminaria em um horror que as palavras não poderiam descrever. O momento da abominação, da desolação teria sido alcançado, de fato, alcançado com uma violência tão medonha a ponto de ser um inferno trazido à terra. Ore e diga aos outros que rezem para que todo sal não se torne insípido em todos, exceto um, o último mártir que estará lá para a última missa, porque a minha igreja militante existirá até o último dia e o sacrifício será realizado.
Quanto mais sacerdotes reais estiverem no mundo quando os tempos se cumprirem, mais curto e menos cruel será o tempo do anticristo e das últimas convulsões da raça humana. Pois os justos, de quem falo, quando prego o fim do mundo, são os verdadeiros sacerdotes. As verdadeiras almas consagradas nos conventos espalhados pela terra, as almas vítimas, hoste desconhecida de mártires. Essas pessoas são os filhos da divina vontade. De mártires que só meus olhos conhecem, os filhos da divina vontade. Isso aqui. Hoste desconhecida de mártires que só meus olhos conhecem, enquanto o mundo não os vê, que somos nós, filhos da divina vontade. E aqueles que agem com verdadeira pureza de fé. Mas estes últimos são mesmo desconhecidos para eles, almas consagradas e vítimas. Batalha entre o céu e o inferno. Jesus explica a verdadeira origem do flagelo da Guerra Mundial e continua a sugerir sobre os fins dos tempos em 19 de junho de 1943. Jesus diz: há poucos dias o padre Migliorini escreveu que estava perdido sobre a verdadeira origem do flagelo de hoje, a guerra, Porque um reino dividido contra si mesmo não é mais um reino, uma vez que a divisão é meramente aparente. Lúcifer, em suas manifestações, sempre tentou imitar a Deus, assim como Deus deu a cada nação seu anjo da guarda, Lúcifer também deu a cada nação um demônio. A ordem dada por Lúcifer no presente evento da guerra aos vários demônios não difere de estado para estado, é apenas um pedido para todos. Por esta razão, pode-se entender que o reino de Satanás não é dividido e, portanto, dura. Esta ordem pode ser expressa assim: semeie horror, desesperança, erros, para que os povos, amaldiçoando a Deus, se separem dele. Os demônios obedecem, semeiam horror e desesperança e apagam a fé, sufocam a esperança e destroem a caridade. Sob os escombros semeiam ódio, luxúria, ateísmo, semeiam o inferno e conseguem porque encontram um terreno já propício. Meus anjos também batalham para defender qualquer país que lhes designei, mas meus anjos não encontram um terreno adequado. Portanto, eles se saem pior contra os inimigos infernais. Para vencer, meus anjos devem ser ajudados por almas que vivem no bem, e para isso, almas que vivem em mim. Alguns são encontrados, mas são muito poucos, em comparação com aqueles que não acreditam, que não amam, que não perdoam e não sabem sofrer. É oportuno repetir: Satanás pediu para peneirar você. E a peneiração prova que a corrupção é o que zoou nos tempos do dilúvio, agravada pelo fato de você ter tido Cristo e sua igreja, enquanto no tempo de Noé eles não tinham. Eu disse isso e repito: esta é a batalha entre o céu e o inferno. Vocês não passam de uma tela enganosa. Atrás de suas tropas, anjos e demônios estão lutando. Por trás de suas desculpas, a verdadeira razão é a luta de Satanás contra Cristo. Esta é uma das primeiras seleções, marcações, divisões feitas da humanidade, que se aproxima de sua última hora, para separar a colheita dos eleitos da colheita dos réprobos. Infelizmente, a colheita dos eleitos é pequena em comparação com a outra. Quando Cristo vem para vencer seu oponente perpétuo através de seu profeta, ele encontrará poucos marcados espiritualmente com a cruz, agravado pelo fato de você ter tido Cristo e sua igreja, enquanto no tempo de Noé eles não tinham. Eu disse isso e repito: esta é a batalha entre o céu e o inferno. Vocês não passam de uma tela enganosa. Aí está repetindo de novo aqui, Mas tudo bem. Eu tentei apagar, mas ainda continua tendo esse problema na tradução de repetir, mas faz parte. Essa é a primeira parte do livro Fim dos Tempos, da Maria Valtorta, e esse livro aqui eu estou traduzindo devagarinho, porque é muita coisa. É 93 páginas. Lerdo aqui. Aqui, ó. TN de Fim dos Tempos. Aqui é online, aqui, ó. E está em inglês. Editora Paulinas. Aí é traduzido daqui dessa página, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.